Se vocês rebaixarem ela, uma coisa que é muito importante, tá? Que às vezes a gente não leva em consideração esses detalhes e aí fica quebrando cabeça. A proporção daquilo que você abaixa lá é a proporção que você tem que arrumar aqui no pezinho. No meu caso lá, como eu tinha abaixado 40mm, aí eu fui mexer aqui no pezinho, ou seja, cortei ele, né? Depois eu tive que aumentar, eu coloquei uma barra roscada e tive que aumentar de novo, porque ficou apenas com 20mm retirado. Então, vamos se dizer assim, para que fique resumido isso aqui. Abaixou 40mm, abaixou 40mm no pezinho. Abaixou 20mm, abaixa 20mm no pezinho. Corta ele entre esse pino e esse outro pino aqui, ó. Aqui dá mais ou menos uns 6 centímetros, então se você abaixou 4 ou 2 lá, super tranquilo até entre isso, né? Enfim, não importa. Só que o que importa é isso, a proporção. Você corta entre aqui e entre aqui, que aí ele não vai interferir se você cortar nesse período, nessa distância aqui. E ele não pega mola, não pega essa parte do pezinho, você não precisa ter muito trabalho. Só cortou, reforçou, de repente coloca uma barrinha aqui no meio, tá? Forçou, ele fica bem estável. Eu coloquei uma barra roscada no meio, não tô tendo problema, tá? Então, cortou, finish. Os piscas. Esse pisca aqui, por que eu optei por ele, tá? Foi uma questão de segurança e uma questão de estética também. Quando você coloca a placa na lateral, que é o que eu vou mostrar pra vocês, e você deixa só lá com a lanterna, acaba que a lanterna ela fica muito na lateral. Se estiver muito escuro, dá essa impressão que você meio que está um pouco mais pro lado esquerdo. O que eu fiz? Eu procurei na internet esse pisca aqui e eu encontrei ele, achei que foi uma solução muito bacana. Por quê? Porque ele é pisca, ele acende aqui amarelo, vou mostrar pra vocês depois. Só que aqui na borda ele acende a lanterna também e a luz de freio. Então ele centraliza mais a moto e acaba que dá uma visibilidade maior. Por isso que eu optei por ele, tá? Você consegue encontrar facilmente no Mercado Livre esse tipo de pisca. Coloca pisca custom e tal, já vai aparecer. Estava numa promoção, paguei R$70, mas o preço dele comum é 120, os 4. Tá bom? Então daí na parte da frente você vai e deixa ligado aqui a lanterna e o pisca. E na parte da frente só o pisca, que já funciona legal. Vai vir com relé, uma curiosidade aí, de repente uma dica para vocês. Ele vai vir com relé e aí você troca se você quiser, porque com relé original funcionou perfeitamente na minha moto, não teve problema, tá? Os caras lá, eles falam para trocar, mas troquei, não vi diferença, eu falei, vou deixar o original mesmo. Que na minha opinião, na verdade, ficou até um pouco melhor, que o outro ele fica meio estranho, parece que fica meio fraco, eu não gostei muito. Aí eu deixei o original, tá? A lanterna, coloca lá a lanterna Custom Café Race, que você vai conseguir encontrar ela. Essa lanterna, cara, eu gostei demais dela, gostei muito mesmo, acende bem, brilha bem. E ela tem um negócio que é bem interessante. Ela brilha, dá a luz de freio e a lanterna. E aqui nas laterais ela também dá o pisca. Então ela complementa o seu pisca mesmo. Ou seja, ela fica vermelha aqui. E aí aqui nas laterais, vamos supor que você dê seta pra esquerda, vai acender essa parte aqui. Seta pra direita, acende aquela parte de lá. Mais os piscas, então ela é um complemento aí, tá? Ela encaixa perfeitamente aqui na placa. Ela tem a partezinha aqui embaixo que acende para poder iluminar a placa também, que ilumina super bem. Enfim, é uma lanterna que eu curti pra caramba, cara, muito bacana mesmo. Recomendo aí pra vocês. A lanterna e os piscas com a lanterna aí funcionando. À noite aparece bem melhor, né? Mas é só pra vocês terem uma ideia sobre a questão da segurança que eu falei também. Esquerda, direita. Vou mostrar no painel aqui também agora. Falando aqui um pouco sobre a fixação da placa na lateral, que foi até uma ideia que eu peguei lá do Teras Garage, que eu tava falando pra vocês, que é uma indicação que eu vou deixar aí. Super bacana a ideia dele aí. O que ele fez? Ele coloca aqui uma cantoneira, tá? Daquelas de prateleira mesmo. E aí eu cortei ela aqui, certo? Coloquei a cantoneira fixada na placa junto com a lanterna. Coloquei um parafuso bem reforçado aqui de 10mm, ó. Aí ficou o parafuso, a argola de pressão, porca. Coloquei essas porcas travantes para ficar bem fixo mesmo isso aqui. Como eu moro em lugar que tem paralelepípedo, acaba que tripida muito isso aqui. Então eu tive que colocar um parafuso bem reforçado aí nessa parte. Só uma ideia aí para vocês, tá? Aí você deixa um espaço entre o amortecedor aqui, ó, e já fica 100%. Não pega, dá para você trocar a roda sem problema. O
guidão, eu pesquisei bastante do guidão, eu não queria colocar um guidão muito reto, entendeu? Mas eu queria que ele também não fosse o guidão original. E a ideia aqui então era colocar um na pegada mais tracker, né? Uma coisa mais que combinasse mesmo com o estilão bobber, né? Pesquisei bastante, aí eu fui na loja lá de motopeças e aí eu vi esse guidão e ele encaixa perfeitamente com um guidão de CB500. Você pode ver que ele não é muito grande e era isso que eu tava procurando, um guidão que não fosse muito grande para ele não ficar muito estranho quando eu colocasse o retrovisor na ponta. Então por isso que eu coloquei esse guidão. E aí aqui a questão do retrovisor é um retrovisor ponta de guidão. Só você procurar retrovisor ponta de guidão que você vai conseguir encontrar e ele, cara, fica sensacional, velho. Eu particularmente gosto bastante, que fica bem melhor que na minha opinião. Bom, falando um pouco sobre o tanque mais levantado, tá? Isso foi uma ideia também que eu peguei de um cara aí no canal. Esqueci o nome dele agora, mas eu vou colocar a descrição aí no vídeo, que aí de repente vocês podem ver lá, tá? Mas assim, ó, é super simples. É um cano, tá? Mais ou menos da espessura aqui de um cano de guidão. É um cano. Aí no meio você passa uma barra roscada, tá? Aí você trava com uma porca e na ponta você coloca aquelas borrachinhas que são do original. E para prender ele você coloca duas abraçadeiras daquela rosca sem fim, tá? Colocou elas, aperta bem, tá? Para ele não ficar se mexendo, ó, ficar bem fixo e pronto, já vai dar esse aspecto levantado. Uma dica, coloca ele mais para cima possível, tá bom? Para vocês não terem dificuldade e ele ficar realmente alto nesse sentido, tá? Desculpa, acabou de passar um carro aqui. E aí uma outra coisa também, quanto mais alto melhor. Por quê? Por causa da fixação aqui embaixo. Porque se você não colocar até o limite aqui nessa parte, ele não vai dar o encaixe do parafuso aqui na parte de baixo, tá? Se você não colocar na parte superior, não vai dar o encaixe aqui. Então vocês têm que colocar o mais alto possível. Aqui, ó, a relação da distância, justamente para que ele consiga encaixar nessa parte daqui, a furação. Uma ideia que eu queria dar para vocês aqui, que às vezes são detalhes que a gente acaba não se apercebendo, mas são essas mínimas pinturas, tá? Então assim, ó, vocês podem ver que eu pintei aqui a tampinha do tanque, tá? Com a Color Gin lá mesmo, preto fosco. Uma lixinha aqui, lixa d'água 1200, que vocês já conseguem êxito nisso aí. O farol a mesma coisa, tá? Aí espera secar um dia mais ou menos aí, que vocês já vão conseguir instalá-los. Aí você pinta esse suporte também, tá? Que isso aqui dá um detalhe bem interessante, tá? Principalmente se a ideia é a moto ser preta mesmo, assim, e vermelha, que é essa pegada. Depois esse símbolo aqui da Suzuki também, faz um envelopamento aqui certinho com fita crepe e faz a pintura dele, que isso aqui dá uma diferença, pode não parecer, mas como ele é cromado, dá uma diferença bem grande, tá? Se a ideia é essa, de você deixar a moto preta. Você só tem que tirar aqui o guidão, tirou isso aqui, que não tem segredo, tá? Tirou essa parte aqui, arrancou tudo isso aqui, você já consegue ter acesso lá e fazer a pintura, beleza? Traz um diferencialzinho. E a tampa lateral também, foi a mesma Color Gin, tá? Como ela é plástico, vocês vão precisar lixar, deixar ela bem fosca assim, e depois vir com a tinta que vai pegar sem problemas, tá?